Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fútimo do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E agora aqui, finalmente, estou aqui, vocês estão vendo aqui vários vasinhos, violetas, mais violetas, substrato. E é isso mesmo que vocês estão pensando, pessoal. O assunto agora vai ser sobre violeta. Mais precisamente, serão 2 vídeos sobre violeta. Então, vamos começar agora. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco de algumas dicas sobre violeta, que é uma planta muito cultivada, né? Uma plantinha de interior muito florífera, muito apreciada, até mesmo por quem não gosta de planta. Geralmente tem uma violetinha ali na beirinha da janela ou na mesa da sala. E é uma planta relativamente bastante tranquila de cultivar, mas muita gente tem algumas dúvidas e também não consegue fazer muda ou gostaria de aprender a fazer muda. E os vídeos serão sobre isso. Como a gente faz muda de violeta e após a muda já estar pronta, o processo de replantio, ok? E eu vou aproveitar também para dar uns pitacozinhos em relação ao cultivo que eu vou fazer agora nesse primeiro vídeo. Então, só para começar, aqui está uma estufa de muda já pronta e eu vou ensinar esse processo. Aqui tem violetas e vasos e eu agora vou falar um pouco sobre o cultivo dessa planta. Vamos lá então. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aqui, essa é uma violeta africana, planta do gênero Santipaulia. Ela possui várias variedades de cores, ela é da mesma família da Gloxinia, que é outra planta muito bonita. E cada vez mais surgem novos híbridos com variedades de cor muito bonitas. Essa é uma branca tradicional, comum, que eu fiz muda através de folha. Com folha eu fiz todos esses vasos e muito mais que eu tinha, que eu já passei para frente. E elas não param de florir aqui, estão sempre florindo. Às vezes mais, às vezes menos. Mas o seu cultivo é muito simples. Ela é uma planta da África, né? Ela é uma planta de mata e gosta de calor, de região de matas quentes e úmidas. E por ela ser uma planta de mata, ela vive em local sombreado, né, embaixo das árvores, geralmente naquela camada de material em decomposição, onde você tem folhas, gravetos, turfa, ali tem material em decomposição. É um material bem leve, geralmente mais grosseiro, o que permite bastante respiração das suas raízes e o seu desenvolvimento ali. Tem uma certa fertilidade que permite ela se desenvolver bem. E no cultivo em vaso, o seu substrato deve-se tentar imitar essa mesma característica do chão de mata, né, daquela serrapilheira ali. E isso aí geralmente é o grande problema em violeta, é a gente preparar um substrato de qualidade. Muitas vezes é indicado a gente usar o humus de minhoca no preparo de substrato. Só que eu já vi um vídeo em relação à rosa do deserto falando do humus e um problema que ele pode trazer. E na violeta também não é diferente. Humus de minhoca, o problema do humus de minhoca não é o humus em si. O problema é que as minhocas que podem ter ali por causa dos seus ovos e podem eclodir e gerar novas minhocas, ela pode começar a decompor o substrato preparado e transformar naquele humus pastoso. É um humus bem grudento, bem pastoso, e isso pode trazer problemas de compactação e de excesso de umidade, matando as raízes das violetas e assim fazendo com que a gente perca a nossa planta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado ao usar humus. A gente pode comprar substratos prontos, que são muito interessantes, muito bons. Aqui o exemplo está o Top Garden Floreira, né? Funciona muito bem para violeta. Aquele substrato próprio para mudas de hortaliças também funciona bem, principalmente no processo de muda, né? Quando a gente vai fazer a muda. Então são algumas opções.
E se a gente está mais afastado, podemos fazer um substrato à base de areia grossa, terra adubada ou terra vegetal e materiais mais grosseiros para poder dar bastante ventilação, bastante aeração, como turfa, vermiculita, material mesmo de mato, né? Aquele solo de mato com bastante galinhos e folhas, casquinha de pinos bem triturado, tudo isso misturado numa proporção que garanta que o nosso substrato final fique bem ventilado, bem drenado. Mas o vídeo aqui não é de preparo de substrato, eu só estou dando um pitaco bem rapidinho sobre o assunto. Joia? E em relação a regas, né, como vocês já sabem, violeta não gosta que a gente molhe suas folhas. E a melhor maneira da gente molhar a violeta não é colocando água no seu pratinho, mas sim a gente vai colocando com um regadorzinho bem pequenininho, com bico fino ou outro recipiente. A gente vai colocar água aqui do ladinho aqui no vaso por cima, de forma bem devagar, até que o substrato esteja todo umedecido e a água comece a escorrer para o fundo do pratinho dela ou outro local que ela esteja, ok? Essa é a maneira correta de a gente regar nossa violeta. E também a gente vai regar ela sempre que o substrato estiver seco em cima. Começou a secar em cima demais o substrato, é a hora da gente regar a violeta. O tempo de rega vai depender do substrato, vai depender da época do ano, enfim. Aqui geralmente no meu caso vai geralmente entre 1 a 2 vezes por semana, dependendo da condição do clima, ok? E adubação. A adubação da violeta, basicamente, além da adubação orgânica, que é muito importante, pode ser com bocache, com esterco, vai muito bem estercos. Evite materiais com excesso de nitrogênio, como a torta de mamona ou humus de minhoca, por causa também daquele problema que eu falei do humus. E farinha de osso, bem pouquinho, pode usar. O bocache e os estercos são os melhores também. E além disso, também podemos usar adubos minerais. Só que lembrando, gente, adubo mineral, evite usar aqueles granulados, ainda mais quando a gente está cultivando em vasos pequenos, como esses aqui. Porque é muito fácil a gente errar a dose para mais e acabar matando a nossa violeta. Ok? É muito fácil isso acontecer. Outra questão também. Também podemos usar aqueles adubos solúveis, são muito mais seguros a gente usar adubos solúveis, adubos minerais ou organominerais solúveis. De preferência, as formulações mais indicadas são as formulações que têm um teor maior de fósforo, como a 4,14,8, como a 10,30,15 ou outra que seja rica em fósforo e com teor menor de nitrogênio. E deve ser colocado numa dosagem mínima, não botar excesso para não queimar as raízes das violetas, ok, pessoal? E assim matar a planta. E elas têm uma resposta muito boa a adubos. Eu geralmente, além do orgânico, eu uso aqui o Plantiprode 10,30,15 ou 10,52,10. E a resposta é sempre floração e a planta sempre muito bonita, ok? E pragas e doenças, geralmente, às vezes ela dá ataque de cochonilha. Quando isso acontece, a gente tem que tentar limpar ela. É uma planta muito sensível, então a limpeza manual geralmente é o mais indicado para cochonilha. E não deixar a violeta em locais excessivamente escuros, porque isso também pode favorecer as pragas, além de diminuir muito a sua floração, pessoal. E uma última dica, antes de começar o processo em si, é sempre que as flores já tiverem acabado, já sequinhas ou folhas velhas, a gente deve estar sempre limpando. Ou com a mão bem limpinha ou com uma ferramenta, lembrando, sempre esterilizada, ok? E são esses os cuidados, basicamente. Agora sim, vamos aprender de fato como a gente faz muda de violeta. Vamos lá então?